Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, último domingo do Advento, estamos a poucos dias da celebração do Natal do Senhor e vamos dando passos rumo à Gruta de Belém. Desde o primeiro domingo eu disse que nós iríamos observar alguns personagens bíblicos. Nós ouvimos Isaías nos falando da virgem que ia conceber um menino e seria chamado Emanuel. Nós ouvimos João Batista nos exortando à conversão. João Batista dizendo que devíamos aplainar os caminhos do Senhor, preparar os caminhos do Senhor. Olhamos para São José, nos ensinando a obediência, o silêncio, muito mais do que nas palavras, nas atitudes, servindo a Deus. E hoje chegamos ao último domingo do Advento, olhamos para a figura de Nossa Senhora. O Evangelho que acabamos de ouvir nos mostra essa singularidade na vida de Maria, com a qual queremos aprender. É o Evangelho da visitação. Rezamos no terço, meditamos esse mistério, a visitação de Maria, sua prima Isabel. Muito mais do que os aspectos práticos dessa visita, o cuidado, a ajuda, A prima já com certa idade, grávida. O texto diz que Maria foi às pressas para ajudar a sua prima, quando soube que ela estava grávida. Muito mais do que esse fazer, muito mais do que essa ajuda prática, nós queremos olhar quem Maria leva, quem visita Isabel. O menino Jesus que está no seu ventre. São lindas as palavras que Isabel profere quando Maria chega. Isabel diz assim: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. O texto diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aquele menino que vai visitar agora a casa de Isabel é Jesus, é o Salvador do mundo. Naquela página do Evangelho está acontecendo o encontro do Antigo Testamento, a anciã Isabel, João Batista no ventre, e o Novo Testamento, a menina Maria, tão jovem, e Jesus no seu ventre. O Antigo e o Novo. Ali nós podemos imaginar aqueles diálogos maravilhosos entre Isabel e Maria. O texto de São Lucas retrata apenas algumas frases que já são esplêndidos. E ali, naquele encontro das duas grávidas, Maria vai depois proferir o seu cântico, o cântico do Magnificat, o cântico de louvor. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria vai inserindo na história que ela está vivendo o seu louvor a Deus. O louvor a Deus na história, a história no louvor a Deus. Quem acompanhou a minha novena hoje pelo YouTube vai lembrar, eu falei lá na meditação sobre Maria, que Maria é a casa da palavra. A palavra de Deus habitou nela e a intimidade era tanta que ela entrava e saía, como quando a gente tem intimidade, como a gente está em casa. Maria, a relação dela com a palavra, quem acompanhou viu, quem não acompanhou depois escuta lá. Eu falei sobre esse tema hoje na novena lá no meu canal no YouTube. Ora, o que nós queremos aprender nesse quarto domingo do Advento é ser como Maria, portadores da palavra, portadores dessa pessoa. Porque muito mais do que fazer coisas, é o porquê fazemos, para quem fazemos. Maria, repito, fez diversos gestos materiais. Quem conhece a Judéia vai lembrar que essa pequena cidade, em Karen, se a Galileia já é baixada, sobe as montanhas, chega na Judéia, em Karen é mais alta ainda, uma colina. Foi um cansaço, dias andando, lombo do animal, as coisas que levaram na viagem, a bagagem, tudo difícil.
tudo difícil. E os dias em que ficou lá 3 meses cuidando da prima, até que ela desse à luz. Gestos maravilhosos, sim, mas não foram mais importantes. O mais importante foi quem ela levou. Ela levou o menino Deus. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente tentar tirar da nossa cabeça, do nosso coração, essa mentalidade de um materialismo religioso que entrou no meio da igreja. E desculpa dizer, entrou na nossa cabeça, no nosso coração. A gente entrou nessa engrenagem de achar que o importante é fazer as coisas, né? Vamos fazer. Se não tiver um porquê, um motivo pelo qual estamos fazendo, se o motivo não for para a eternidade, e se o motivo não for Cristo, nós seremos mais uma ONG no meio da sociedade. Não, a igreja não é uma ONG, a igreja é o corpo de Cristo. A ação do Espírito Santo é que nos move à caridade. Não é só um bem-estar social, não é só um fazer pelo fazer. Muitas pessoas fazem melhor do que nós. Quantas ONGs aí na sociedade? Poder público, dessa ou de outra forma, faz tantos serviços, presta esse ou aquele. Tá bom, são discutíveis os serviços, mas fazem. Nosso motivo não é esse. Nosso motivo não é humano. Nosso motivo é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, é por Ele. Quando o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, Jesus faz aquele discurso do juízo final, Jesus lembra para nós que é por Ele que fazemos. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente, foste me visitar. Todas as vezes que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. É Ele o critério, é Ele o motivo. E precisamos lembrar disso, porque senão a gente vai cair nesse materialismo religioso, que é uma heresia, que é contra a nossa fé. Deixa eu dizer, meus irmãos, o materialismo religioso impregnou a igreja. A gente começa a entender que tudo é fabricado pelo homem. Eu vou dar à igreja, vou ajudar, vou pagar meu dízimo, então a minha vida vai ser abençoada. Não, querida, a tua vida é abençoada antes disso. Porque Deus é Deus. Deus não depende de nada que é nosso. Ele é o Criador de tudo. Eu vou fazer essa ou aquela oração porque Deus vai ter que me curar. Talvez não. Talvez Ele vai deixar a doença para você se converter e se salvar. Pode ser teu caminho de salvação. Nem sempre o remédio, a cura é sinal da presença de Deus. Claro que a gente quer saúde, quer melhorar, sem dúvida. Precisamos lutar por isso, sem dúvida. Mas pode ser que o projeto de Deus seja outro. E o materialismo religioso vai entrando nessa perspectiva. Porque eu fui na missa, eu fiz a novena. Então eu estou aborrecido porque Deus tinha que ter me obedecido. Que petulância, né? Que arrogância da nossa fé. O materialismo religioso vai sendo costurado no meio da igreja de tantas formas. Olhar para Nossa Senhora que leva o menino Deus no seu ventre, vai visitar Isabel, fazer um monte de coisas, né? Que uma dona de casa sabe. Vai fazer tantas coisas, sim. Mas o mais importante foi quem ela levou. Hoje, querido irmão, querida irmã, nós podemos refletir nesse tempo do Natal. Tantas iniciativas são tomadas. Que bonito, né? Alimentos, brinquedos, roupas, cesta básica, Natal. E quem dera que o ano inteiro fosse Natal. Quem dera que a gente sempre se lembrasse de deixar lá uma moedinha, um dinheirinho para ajuda do caixa do supermercado, para o outro, a caixinha de Natal, sei lá o que, tantas ajudas, né? Quem dera que o ano inteiro fosse Natal, nesse espírito de fraternidade, quem dera. Mas repito, não só o fazer, é o porquê fazemos, por quem fazemos. Hoje, nessa troca de presentes, né? Nessa troca das famílias, dos grupos, locais de trabalho, amigo secreto, amigo oculto, amigo não sei de quê, amigo da onça, tanto amigo, né? Bom, nesse tempo de tanta troca de presentes, nós precisamos cravar dentro da nossa alma que o presente nós já recebemos. O presente você já recebeu, é o Filho de Deus, que daqui a alguns dias vai estar deitado naquela manjedoura. Eu já sou presenteado. Quando a gente entende isso, tudo muda de figura. A gente acaba com esses discursos, repito, materialistas.
que ficam pensando, esse Natal não vai ser tão bom, porque fulano não pôde vir, mas Jesus está aí, então tem Natal. Esse ano a mesa vai ser mais vazia, que as coisas estão caras, estão mesmo, estão um absurdo, mas Jesus está aí, e Ele é o banquete, é Ele que alimenta a sua alma. Olhar para a gruta de Belém nos ajuda a entender o sentido do Natal. Padre, então não tem que fazer coisa boa, bonita? Claro que se pode, faz sim, mas lembra dos outros, reparte, ajuda, porque Jesus é o sentido do Natal. Hoje, as 4 leituras que ouvimos nos ajudam nesse caminho de conversão. 4 palavras importantes para você colocar como palha na sua manjedoura para o menino Jesus nascer. A primeira é a palavra simplicidade. Às vezes a gente complica tanto as coisas, né? No casamento, nos relacionamentos, irmãos, pais e filhos. A gente vai complicando. Deus é simples, olha para o presépio. A palavra simplicidade aparece na primeira leitura hoje, quando o profeta Miqueias vai dizer: e tu, Belém de Éfrata, a menor das cidades. Olha bem, hein? Ele podia ter escolhido nascer em Atenas, elite intelectual da época, em Roma, centro do império, ou na Jerusalém, toda religiosa. E tu, Belém de Éfrata, a menor. Olha a simplicidade daquele lugarejo. Jesus escolhe nascer ali. 1000 anos antes, um outro rei nascido ali, governou todo o povo de Israel, o rei Davi. 1000 anos, no tempo de Davi, todo o poder político, econômico, bélico, religioso. Davi, o rei por excelência. Só que todos os poderes humanos, como o de Davi, o reinado, todos ruirão. E aquele menino que nasce na manjedoura de Belém vem inaugurar um reino que não terá fim, o reino dos céus. A profecia de Samuel dizia: e o seu reino será estável para sempre. Para sempre. O poder do mal foi destruído por aquele menino que nasceu lá na manjedoura. Então a primeira palavra é simplicidade. Olhar para Belém e entender isso. Simplicidade. Deus se faz presente no cotidiano. A segunda palavra da manjedoura, na palha que queremos colocar na manjedoura, é justamente a palavra conversão. Nós rezamos no Salmo hoje, pedimos a luz de Deus: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Meu irmão, deixa eu insistir com você. Às vezes a gente insiste em se achar convertido, porque a gente participa de missa. Não, gente, às vezes é só convencido, ainda não é convertido. Conversão é diária, é decisão constante. É olhar para o projeto de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, eu ainda estou tão longe, eu quero dar mais um passo hoje. Iluminai, Senhor, a vossa face. Conversão não é frequentar a igreja, conversão é viver o projeto de Deus na própria vida. A gente pode frequentar a igreja como turista, como uma tradição recebida, como uma necessidade de mercado. Sei lá, estou precisando muito, vou lá rezar para ver se dá certo. Há muitas motivações, mas conversão não é isso. Conversão é saber: Deus tem um projeto, eu quero viver esse projeto. Por isso a segunda leitura foi o Salmo e falava dessa palavra. A terceira palavra de hoje, a terceira palavra é a vontade desse mesmo Deus. Como Jesus dizer: eis que vem, ó Deus, para fazer a vossa vontade. É fácil viver, nascer no presépio e ter toda aquela humilhação que ele teve? Claro que não. É fácil morrer na cruz? Claro que não. Mas eis que vem, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Se a gente está esperando um mar de rosas para ser cristão, desculpa, pode ser que nunca tenha. Você não vai ser cristão então nunca. Nossa Senhora e São José, naquele contexto sociocultural em que eles viveram, obedientes a Deus, esses são modelos. Imaginem o mundo greco-romano, o paganismo que eles viviam.
todas as formas de idolatria, de prostituição, de corrupção. Imagina Herodes. A gente fala dos corruptos de hoje, são tantos, né? Pedimos a Deus pela conversão deles. Mas Nossa Senhora e São José enfrentaram Herodes, defendendo o menino Jesus. Ah, padre, mas a vida está difícil, é porque eu estou sem dinheiro e tal. Nossa Senhora tinha dinheiro nem para comprar os paninhos do menino, não tinha hospedaria para eles. E a gente vai ficar reclamando da vida. Olha para o presépio, aprende a lição do presépio. Eu quero fazer a vontade de Deus, com muito, com pouco, a vontade de Deus é o que interessa. Por isso a leitura dizia: eis que vem, ó Deus, para fazer a vossa vontade. E a quarta e última palha do presépio, na visita a Isabel, Maria leva o menino Deus em missão. Nós cristãos recebemos o Espírito Santo, não para guardar na gaveta da vida, mas para que o Espírito fale através de nós para o mundo, que o mundo tem um Salvador. Ah, padre, mas eu nem sei falar. Você sabe sim, e às vezes fala até da vida dos outros, né? Fala de Jesus, leva Jesus. E se não pode falar, tecla, manda mensagem, fotografa, chama as pessoas para Jesus. O mundo vai continuar sendo o mundo, a tua casa vai continuar sendo com os mesmos problemas, a tua vida vai estar continuando com os mesmos problemas, se Jesus não for o Senhor. É o senhorio dele que nós buscamos. É só na vida de santidade que a gente entende isso. E a gente se enganou, a gente ficou distraído demais com o Natal, achando que o Natal era uma fábula para contar para as crianças, e vamos ficar distraídos com as luzes, vamos ficar distraídos com o colorido, com os presentes. Não, gente, o Natal é a resposta de Deus para um mundo sem paz. É a resposta de Deus para um coração inquieto, para uma vida infeliz, uma guerra constante, interna ou externa, em casa, no trabalho, na sociedade. A resposta de Deus é o Natal. A resposta de Deus não é uma fábula para ficar contando para as crianças: olha que bonitinho, o boizinho, a ovelhinha e não sei o quê. Não, é pegar o menino, a criança, e mostrar no presépio e falar: olha, Deus se fez menino, Deus se fez homem para trazer salvação para o mundo. Por isso nós precisamos ser anunciadores. Olhar para Nossa Senhora levando o menino é lembrar que o Espírito Santo também está em nós. Não temos mais desculpas de ficar: bom, eu não sei falar, eu isso, ou a Bíblia é muito difícil, ou não sei o quê, ou quando eu fizer um curso de especialização, de um pós-doutorado em teologia, eu vou ser missionário. Não, querido, o Espírito Santo já foi derramado. Você tem o dom do Espírito Santo. Reza no Natal com essa propriedade, dizendo: o Espírito Santo está em mim, Ele está aqui, e vem trazer luz para a minha casa, para o meu casamento, para a educação dos filhos. É o Espírito Santo quem nos move a levar esse Cristo, falar de Jesus. Porque, repito, na mentalidade materialista, a gente fica pensando: bom, o dia que nosso país for de primeiro mundo, tudo vai ser diferente. Não, sem Jesus, país de primeiro mundo vive na miséria espiritual. Os maiores índices de suicídio, de morte, estão nesses países onde Jesus ainda não é o Senhor. Não há conversão de vida. Hoje, queridos, olhando para o presépio, a figura de Nossa Senhora vai nos ensinar esse caminho. De onde você está sentado aí na igreja agora, eu sei que o barulho lá fora às vezes atrapalha, as distrações são muitas, né? E desculpa de eu me alongar aqui, mas eu preciso entregar para você aquilo que Deus está falando ao meu coração. Hoje você vai olhar para Nossa Senhora e dizer para ela: mãe, me ensina. Mãe, como criança, não sei, me ajuda. Mãe, eu quero também chegar na gruta de Belém e ver o menino. Mãe, o meu coração hoje é uma manjedoura, me ajuda a acolher esse menino. E clamar a presença da Virgem Maria para nos ensinar nesse caminho de trazer Jesus para o mundo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,